Bom, olha eu aqui de novo então, né? A gente, nesse primeiro vídeo, vai falar sobre urbanização. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falando de urbanização é que a urbanização, ela é um processo que ocorre devido à saída de pessoas do campo indo em direção à cidade, ou seja, é uma movimentação dessas pessoas que gera esse processo de aumento da população nas cidades. As cidades sempre existiram, só que até o século XVIII, essas cidades eram mais voltadas para a nobreza e para uma parcela da população que dispunha de algum recurso e podia viver naquele ambiente. O que acontece para as cidades se transformarem num lugar atrativo para as pessoas? A partir do século XVIII, ocorre a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, as cidades iniciam o seu processo de urbanização. Por quê? Porque com a industrialização da cidade, as cidades começam a atrair pessoas para trabalhar nas indústrias. E também começa a gerar alguma espécie de qualidade de vida, já que a cidade vai acabar concentrando uma série de serviços. O campo, por sua vez, vai sofrer um impacto também pela própria industrialização de um país. Por quê? Porque o campo ele vai receber as tecnologias, ou seja, os produtos industrializados vindo dessas fábricas. Eles vão receber todos os insumos agrícolas, ou seja, fertilizantes, inseticidas, os tais agrotóxicos, vai receber uma série de produtos e esses produtos vão dar, então, condições de que o campo se torne mais produtivo. A partir do momento que o campo se torna mais produtivo, as pessoas que moravam no campo passam a não conseguir sobreviver naquele espaço. Tá, mas espera aí, professor, como é que eles não conseguem sobreviver nesse espaço? Porque assim, até então era necessário muita gente no campo para produzir alimento. E lembrando que o campo não produz todo tipo de alimento. Algumas propriedades vão produzir mais milho, outras vão produzir mais arroz, outras vão produzir mais feijão, outras vão produzir mais trigo, enfim, cada propriedade vai ter uma especialidade de produção e assim eles vendem e comercializam esse excedente que é produzido naquela propriedade. Ainda que para os moradores da propriedade algumas plantas, alguns alimentos sejam produzidos ali, né? Tomate, feijão, arroz, aqueles alimentos básicos. Mesmo assim, não dura para o ano inteiro, eles precisam comprar no mercado. A partir do momento que eles não conseguem vender mais no mercado porque existe alguém produzindo em grande quantidade, essa pessoa está produzindo em grande quantidade, automaticamente está cobrando mais barato pela produção. Essas pessoas se veem desempregadas e como a cidade tem um fator atrativo, que fator atrativo é esse? É o emprego lá na fábrica, as pessoas não pensam duas vezes, vendem suas propriedades, muitas vezes elas já estão falidas, né, porque estão em dívida com os bancos, etc e tal, e vão atrás de uma melhor qualidade de vida. A gente entende como ter dinheiro, né, gente, para sobreviver, para comprar comida, e vão para a cidade. Esse processo de saída do campo e ida em direção à cidade é conhecido como êxodo rural, todo esse processo. É essa migração que gera a urbanização. A cidade acaba crescendo tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical. Por que que isso acontece? Porque inicialmente as cidades vão construindo casinhas, vão aumentando em área o território, mas depois de um tempo não tem como as pessoas morarem muito distante dos lugares onde eles trabalham, porque é inevitável, eles vão morar tão longe que vai demorar muito tempo para chegar ao local de trabalho. Então o que eles fazem? Eles constroem casas de 2, 3, 4 pavimentos, ou seja, os prédios começam a surgir e moram em lugares mais próximos do seu local de trabalho. Isso facilita muito a vida das pessoas, do patrão, porque a pessoa morando mais perto do trabalho, teoricamente, vai ser mais fácil. No início era criado vilas de operário, tá, gente? Não eram prédios, etc e tal. Eram criadas vilas de operário próximas às fábricas para facilitar, porque a pessoa morava bem pertinho, poderia ir a pé, etc e tal. Aos poucos, essas vilas de operário foram deixando de existir, porque com o advento de novas tecnologias, a possibilidade de construir prédios de 5, 6, 10, as pessoas começaram a morar nesses locais muito mais perto do seu local de trabalho. A cidade cresce a partir daí. Com a chegada de novas pessoas, a cidade começa a se preparar para essa nova realidade.
Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a industrialização não se deu de forma igual nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a industrialização ela vai se dar de maneira mais lenta, ela vai demorar de 100, 150 até 200 anos. A diferença do início do processo de urbanização das principais cidades até efetivamente toda a sociedade, boa parte da sociedade morar nas cidades. Então as cidades vão se organizar, vão ter tempo, elas vão perceber, eu preciso abrir mais uma avenida, eu preciso construir mais uma ponte, eu preciso que cresçam verticalmente as minhas moradias, as cidades vão se preparar para essa realidade. Isso vai acontecer desde o início do processo de Revolução Industrial, lá no século XVIII, no final do século XIX. Já os países subdesenvolvidos, não todos, mas alguns vão passar por esse processo de urbanização após a Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer? A Europa toda, envolvida com a Segunda Grande Guerra, vai fazer com que esses países parem de vender produtos para os países subdesenvolvidos. Eles estão envolvidos com a guerra, vão estar produzindo coisas para a guerra, para os soldados, etc. e tal. Os Estados Unidos, que é uma grande potência que vendia muita coisa também para esses países subdesenvolvidos, vai estar envolvido com a guerra, vai estar vendendo para esses países da Europa, porque é interesse dos Estados Unidos que os países aliados a ele vençam a guerra, né? Porque tem toda uma relação econômica aí por trás. Então, os países subdesenvolvidos, principalmente o Brasil, a China, a Argentina, o México, esses países se veem, de repente, desabastecidos de produtos industrializados e começam a criar suas indústrias, né, nos seus países. O campo começa a ser modificado também. Imediatamente, as cidades começam a crescer, só que de maneira desorganizada, desordenada, porque além da própria industrialização gerar insumos agrícolas para o campo, nós temos um outro problema no campo. Essa industrialização agora também tem máquinas, e essas máquinas passam a ocupar o território rural. Quando elas passam a ocupar o território rural, automaticamente uma máquina vai tirar muito emprego. Então nós temos aí dois problemas, não tem só a repulsão das pessoas em função de uma propriedade estar produzindo muito mais barato, mas essa propriedade está produzindo muito mais barato e não está contratando pessoas porque tem máquina para fazer o serviço. Isso vai acontecer de forma desordenada, esse crescimento das cidades dos países subdesenvolvidos, e automaticamente esse crescimento desordenado vai gerar uma série de problemas nos países em desenvolvimento como Brasil, México, Argentina, China, Turquia, entre outros. Principalmente a favelização. As pessoas precisam de lugar para morar. E aí chegam aqui, às vezes estão desempregados, não têm dinheiro para alugar uma casa, etc e tal, até alugam uma casa, mas de repente demora para conseguir emprego. Vão morar onde? Em encostas, na beira de rios, em lugares que não são apropriados. Então a gente gera pobreza, miséria em função disso. Porque tem muito mais gente chegando do que emprego sendo gerado, do que a cidade não está preparada para receber essa população que está vindo em massa. Essa é uma realidade das cidades, principalmente das brasileiras. A gente vê isso no Brasil. As cidades, infelizmente, cresceram de maneira desordenada, não tem infraestrutura. Vamos pegar aqui o exemplo da nossa cidade, Florianópolis. A gente vive um caos diário no início e no final do dia. Isso mexe com todo o sistema de transporte. É muito mais veículo entrando. Além disso, a dificuldade de se construir obra na cidade, porque a cidade já está formada, ela foi crescendo, é mais difícil construir obras de interesse público. O que acontece? As cidades do entorno é que vão crescendo, Palhoça, São José, Biguaçu, Santo Amaro. Então, essas cidades vão crescendo para atender, para dar moradia a essas pessoas. O sistema não comporta esse tanto de gente que tem aqui na nossa região. É interessante a gente perceber que esse processo de saída do pessoal do campo indo em direção à cidade, ele é constante, está acontecendo no mundo inteiro. Em torno da década de 1950, se equiparou a quantidade de pessoas que moravam nas cidades que moravam no campo. A tendência é que até a década de 2050, ou seja, 100 anos depois, mais de 80% da população more na cidade. Recapitulando, a industrialização da sociedade gera a divisão campo-cidade. Essa divisão campo-cidade faz com que a cidade seja interessante. O campo também acaba sendo influenciado pela industrialização, gerando desemprego. Existe um movimento em massa das pessoas em direção às cidades, conhecido como êxodo rural. E a partir daí, as cidades começam a se organizar com as suas estruturas básicas até chegar ao que vem a ser hoje as nossas cidades como nós as conhecemos.
A ideia geral era vocês entenderem como é que se deu esse processo, o que levou a essa alteração da humanidade sair do campo em direção à cidade, o que atraiu as pessoas na cidade, o que gerou o esvaziamento do campo. Não esqueçam depois de dar um likezinho no vídeo se vocês estiverem assistindo no YouTube, tá bom? Porque isso facilita a construção da página para todos nós. Beijão para todo mundo e até a próxima aula.